Gente, que prazer estar com vocês. Que honra, né? Que honra, eu estou me sentindo muito chique, cara, com esse microfone Sandy Júnior, com a minha fotinha aparecendo aqui, e eu me vendo ali na televisão. Rapaz, eu tô chegando no nível mais padrão FIFA. Pessoal, quem estava aqui hoje à tarde, levanta a mão. Deixa eu ver o pessoal que estava aqui hoje à tarde. Quem estava aqui no workshop que eu dei, levanta a mão. A massa. Então, bastante gente já aqui já sabe quem eu sou, tá? Eu vi também alguns rostos conhecidos, eu sei que tem aluno meu aí. E que prazer. Então, para quem não me conhece, tá? Meu nome é Alaí. Para quem me conhece, pode me chamar de John. Já contei a história hoje à tarde. Depois pergunta para o pessoal. E aqui eu tenho o prazer e a honra de compartilhar com vocês algo que Deus tem feito na minha vida, tá? Eu tenho 29 anos, sou casado com a Priscila, a minha esposa, mandou um abração para vocês. Não pôde estar aqui comigo hoje, mas eu sou pai de duas princesas maravilhosas, né? Que é a Manuela e a Bárbara. Sou professor de filosofia cristã, formado em teologia, e pastoreio uma igreja no Vicente Pires. A gente tinha um polo em Águas Claras, agora eu estou na Vicente Pires, Porto Brasília. Então, qualquer dia que você estiver disposto a visitar alguma igreja e tal, estamos ali com braços abertos para poder te receber. E estou muito feliz de ser muito bem recebido aqui na Coinonia. Obrigado aos pastores que me deram essa honra, né? O pessoal, ao Pedro, Carol, que me fizeram um convite e tudo. Estou muito feliz de poder compartilhar coisas que faz parte da nossa realidade. Então, assim, eu sei que eu estou aqui já nos meus 30 anos e tudo, mas eu tenho muito contato com a realidade da adolescência por ser professor de adolescente. E aí, a palavra que eu pensei em trazer para vocês hoje, acredito que vai fazer muito sentido para o teu coração, tá bom? Então, queria pedir para que você pegasse a sua Bíblia, ou abrisse aí no seu celular a sua Bíblia. Lá no capítulo 8 de Lucas, tá bom? A partir do versículo 26. Capítulo 8 de Lucas, a partir do versículo 26. Vocês estão trabalhando o tema missionários. Enquanto vocês abrem, deixa eu já ir conversando com vocês sobre o tema. Missionários ou impostores? Qual é a tua verdadeira identidade, né? Qual é a tua missão? Quem você está sendo? Se você está sendo um missionário, se você está sendo um impostor. E aí, esse texto vai falar muito aos nossos corações. Fala bem assim. Jesus e os discípulos chegaram à região de Gerasa, no lado leste do lago da Galileia. Assim que Jesus saiu do barco, um homem daquela cidade foi encontrar-se com ele. Esse homem estava dominado por demônios. Fazia muito tempo que ele andava sem roupa e não morava numa casa, mas vivia nos túmulos do cemitério. Quando viu Jesus, o homem deu um grito, caiu no chão diante dele e disse bem alto: Jesus, filho do Deus Altíssimo, o que o Senhor quer de mim? Por favor, não me castigue. Ele disse isso porque Jesus havia mandado o espírito mau sair dele. Esse espírito o havia agarrado muitas vezes. As pessoas chegaram até a amarrar os seus pés e as suas mãos com correntes de ferro, mas ele as quebrava e o demônio o levava para o deserto. Jesus perguntou a ele: qual é o seu nome? Ou quem é você? E ele respondeu: o meu nome é Legião. Talvez na sua tradução esteja multidão, né? Ele disse isso porque muitos demônios tinham entrado nele. Aí os demônios começaram a pedir com insistência a Jesus que não os mandassem para o abismo. Muitos porcos estavam
comendo num morro ali perto. Os demônios pediram com insistência a Jesus que os deixasse entrar nos porcos. E ele deixou. Então eles saíram do homem e entraram nos porcos, que se atiraram morro abaixo, para dentro do lago, e se afogaram. Quando os homens que estavam tomando conta dos porcos viram o que tinha acontecido, fugiram e espalharam a notícia na cidade e nos seus arredores. Muita gente foi ver o que havia acontecido. Quando chegaram perto de Jesus, viram um homem de quem havia saído os demônios e ficaram assustados porque ele estava sentado aos pés de Jesus, vestido e no seu perfeito juízo. Feche seus olhos aí rapidão. Deixa eu ter uma palavra de oração com vocês. Senhor, muito obrigado, Pai, por essa noite. A minha oração é que o Senhor fale aos nossos corações, ao ponto da gente sair daqui diferente de como a gente entrou. Sabemos que todas as vezes que passamos pela Tua presença, o Senhor faz mudanças acontecerem em nós. Então eu peço para que naquela área da nossa vida, que muitas vezes a gente insiste em deixar longe do Senhor, que o Senhor venha nos visitar, que o Senhor venha nos incomodar e que o Senhor venha nos acolher, para que a gente possa perceber o que esse texto tem para falar e nos confrontar e nos confortar. Eu faço essa oração no nome de Jesus. Amém. Gente, seguinte. Todas as vezes que eu vou contar essa história, eu acredito que no seu imaginário, assim como no meu, a gente já tem algo meio que padrão. Vamos pensar que esse texto aqui se torne um teatro. Vê se não é assim que funciona na sua cabeça. Jesus está aqui com os discípulos, ele chega perto de uma cidade, essa aqui representando uma cidade, tal, não sei o quê, e tem um homem lá endemoniado. E Jesus pergunta bem assim: quem é você? Na sua cabeça você deve imaginar da mesma forma como eu imagino, né? A gente imagina que o cara olhou para Jesus e falou bem assim: uma legião, tipo, ele está com voz de demônio, e bota a mão para trás e tal, e faz esse meio que, esse padrão de comportamento que a gente vê de endemoniada. A gente vê isso na televisão, a gente vê em filme de terror. Então a gente olha para essa situação, imagina que a pessoa foi dessa forma que aconteceu, né? A pessoa respondeu desse jeito, né? Ele fez aquela voz de demônio, né? Botou as mãos para trás, e Jesus pergunta para ele e ele fala: legião, alguma coisa nesse sentido assim. Mas deixa eu te levar a pensar de um jeito diferente. Deixa eu te levar a pensar, talvez, uma forma que nos identifique. A palavra legião, ela tem o mesmo, no grego, ela tem o mesmo significado para multidão, até mesmo no português. Quando a gente vai falar sobre uma legião, a gente está falando sobre muitas pessoas, está falando sobre uma multidão. Então não imagine aqui um jovem com uma caricatura de um endemoniado. Mas imagine aqui um jovem com uma crise de identidade. Como assim? Jesus chega para ele e faz a seguinte pergunta: quem é você? E qual é a resposta que ele dá? Eu não sei. Por quê? Porque eu sou muitos. Eu sou muitos. Em casa eu sou uma coisa, na igreja eu sou outra, com os meus amigos eu sou de um jeito, na escola eu sou de outro jeito, na faculdade eu não sei quem eu sou. Por quê? Porque são muitas vozes que tentam me definir a todo momento. Olhando para esse texto dessa forma, eu acho que é mais fácil da gente se identificar. Porque assim como eu, acredito que você já deve ter passado por alguma crise de identidade, de não saber responder à pergunta: quem é você? Ou pensar que você tem uma dupla identidade. Ou pensar que você está perdido em tantas personalidades. Por quê? Porque existem várias pressões no nosso mundo. Tem a pressão da família, tem a pressão da escola, tem a pressão da sociedade, tem a pressão do trabalho. São muitas, é muito barulho na nossa cabeça. É muito barulho na nossa cabeça. São muitas vozes tentando falar: você é isso, você é aquilo. Não, mas você é isso, mas você é aquilo, mas você é aquilo.
E aí, a nossa conclusão é, eu sou uma legião, né? Eu sou uma multidão. Eu não sei responder de fato quem eu sou. Mas olha que interessante, bastou esse cara escutar apenas uma voz para que todas as outras vozes se calassem. Apenas uma voz, e é dessa voz que eu quero conversar com vocês hoje. Porque é a única voz que consegue de fato nos definir em quem nós somos. É a única voz. Porque todas as outras vozes vai nos dar o mesmo caminho. Qual é o caminho? Se isolar, se machucar. Porque qual era o processo daquele jovem quando o espírito mau ia até ele? As pessoas tentavam segurar ele, não conseguia. Ele se machucava, ele direto se cortava. E ele corria para onde? Para o deserto, se isolar. E ele morava onde? Em lugares de morte. O cemitério. Então todas as outras vozes, que não a voz do nosso Criador, vai nos fazer percorrer esse mesmo processo. Se isolar, se machucar e pensar em morte. Agora deixa eu falar uma coisa com vocês. A gente vive num mundo que existe uma pressão para nós da gente responder essa pergunta de quem nós somos. A gente precisa responder para a história quem nós somos. Porque a história só vai contar de fato, né, as pessoas que deram certo. A gente vai estudar o livro de história, por exemplo, da escola. Quais são as histórias que são contadas ali? De pessoas que aparentemente deram certo. Então existe uma pressão em você, né, de tentar seguir uma voz que vai fazer você provar para os outros que você é alguém que deu certo na vida. E o que é alguém que dá certo para você hoje no teu contexto? E aí eu vou falar no contexto que eu vivo, né, no contexto de escola, no contexto de adolescentes e no contexto de quem tem filhas e vive essa parada, né? Existe uma pressão para que a gente se defina. Existem vozes todo momento tentando nos definir. E muitas vezes são praticamente essas três coisas que vão tentar te definir para que você prove para os outros que você deu certo. Você precisa provar que você é alguém belo, alguém desejável. Alguém aparentemente que as pessoas olham para você e você é atraente. E aí não necessariamente bonito, porque tem gente que não tem como ser bonito, como é no meu caso, só se nascer de novo. Não funciona. Mas existem jeitos aí para a gente poder tentar encontrar algum tipo de beleza e atração. Como, por exemplo, maquiagem. No meu caso foi ter colocado uma barba, alguma coisa desse tipo. Aí tem plástica, aí tem academia. Tem esses recursos que vão tentar te tornar alguém desejável. Filtros, né? A gente vive numa realidade de muitos filtros. Cara, é muito louco, porque eu converso com alunos, né, que chegam para mim e falam bem assim: pô, professor, eu te segui lá no Instagram, você não me seguiu de volta. Eu falei, como assim? Eu sempre sigo todos os meus alunos de volta, né? Quando eu sei que é um aluno meu. Mas tem hora que é difícil descobrir que é um aluno meu, porque eu perguntei para essa pessoa, qual é o seu Instagram? Aí ela falou bem assim, Turrabenado09. Eu fiquei, como é que eu vou saber que é você? Vamos ver pelo menos a foto. Foi ver a foto, né? É aquelas fotos, era a foto bem assim, ó. Que é a pose de cria, né? Aqueles moleques falam. Aí vou ver outras fotos, eu falei, não, então vamos ver pelo menos naqueles salvos ali, né, que já tem ali. Aí eu fui e falar, é só com filtro de cachorrinho. O filtro de cachorrinho é lei, mano. Teve uma aluna minha falou assim, professor, vamos tirar uma foto aqui para você postar no meu aniversário. Beleza, tirei 30 fotos, ela odiei todas. Aí eu falei, já sei como é que eu vou fazer. Aí eu botei o filtro do cachorrinho. Diz que ela, eu amei esse filtro e tal. Porque são filtros, cara, a pessoa, eu fico imaginando assim, cara, são tantos filtros colocados ali que não parece a pessoa. A pessoa ela se acostumou tanto a não desejar quem ela é, a não gostar de quem ela é, que quanto mais filtro, melhor. Quanto mais esconder de fato quem ela é, melhor. Por quê? Porque existe uma pressão, existe uma voz aí, batendo na sua cabeça, falando, você precisa estar dentro de algum padrão, cara.
Então existe o padrão do corpo perfeito, existe o padrão da personalidade perfeita, existe o padrão da profissão perfeita. Na minha época todo mundo queria ser jogador de futebol. Hoje os moleques querem fazer, como é que faz, joga, faz live? YouTube, streamer e tal. É o sonho, o jogador de futebol hoje foi substituído por isso. Eles querem ser youtuber, eles querem estar não sei o quê. Então existe uma pressão para você estar dentro de um padrão que vai te tornar um pouco mais atraente. Que você vai poder dizer para as pessoas que você é uma pessoa bela, que você é uma pessoa desejável. Então também a gente tem a questão de ser belo, a questão de ser popular. Hoje o número de seguidores conta muito para a nossa autoestima. O número de curtidas conta muito para nós. O número de amigos, né? Você andar com muitos amigos. Porque na minha época, como não tinha tanta essa pressão das redes sociais, né, a nossa pressão era andar no corredor da escola cheio de amigos. Os filmes americanos era assim, botavam um cara de 30 anos para atuar um adolescente ali de 17 anos. Então o cara já tinha músculo, o cara já tinha e tal, e ele era líder namorava sempre a líder de torcida, era o melhor jogador de futebol americano e tal, ele andava com muitos amigos e a gente olhava para aquilo e falava assim, pô, isso aqui que é o ser popular, isso é provar para os outros que eu sou alguém que deu certo. E hoje em dia esses números foram substituídos agora para o digital. Então se você posta e deu 15 stories, você já exclui. Porque aqueles números vão te falar se você é alguém que está dando certo ou não. Aqueles números são as pressões, são as vozes ali tentando te definir se você é uma pessoa que está dando certo ou não. E quantas vezes nós não passamos pelas nossas essências só para poder, né, pela nossa essência, pelos nossos princípios, pelas nossas convicções, só para poder se sentir aceito dentro de um grupo. Né, só para poder estar caminhando com tal pessoa. Porque existe uma preocupação muito grande do que as pessoas vão pensar da gente. Do que de fato vão pensar de mim. Então, direto eu vejo meus meninos fazendo tantas besteiras para poder se sentir incluído. E meninos que você olha assim e fala assim, isso aqui não tem nada a ver com você. Mas está fazendo por quê? Porque de alguma forma ele vai poder provar que tem amigos. Porque de alguma forma vai poder provar de que ele não é o peixe fora da água. E ele provando isso, ele está gritando para a sociedade que ele deu certo. Sabe, ser bem sucedido, né, ter bens materiais, ser inteligente, tirar nota boa para garantir uma profissão. Então eu vejo uma crise de ansiedade nos meus meninos quando chega em época de prova, né, porque é cobrado muito isso deles. De que se você não tirar essa nota lá na frente, você não vai ter um futuro bom. Você precisa garantir o teu futuro, você precisa ter dinheiro. Né? E aí hoje a gente é tão ligado à questão da matéria, de eu conseguir estar na roupa, estar com o drip da moda, né? Que eu conseguir estar com o celular do momento, eu poder estar no hype, eu poder estar no padrão ali. Aí tem um aluno meu que chegou para mim esses dias e perdeu o celular e foi o fim do mundo para ele. Nossa, sem o meu celular eu não sou nada. Cara, teve uma menina, velho, que ela chegou chorando para mim. Professor, chorando, assim, aos prantos. Assim, professor, meu pai só me deu R$200 para eu comprar presente para o meu namorado e tal, não sei o que eu vou comprar por R$200. Eu falei, meu Deus, posso namorar com você? E você me dá esses R$200, mano? Eu aqui fazendo um milagre com R$50 para presentear a minha esposa. Você tem R$200 e você está chorando. Teve outra aluna minha, que ela entrou numa crise, porque a casa dela é a menor de todos os amigos. Ela mora dentro de um condomínio fechado. A casa dela é a menor. E eu não quero, gente, subjugar o seu sentimento, se você sente isso. Eu quero fazer você pensar o que de fato faz você se tornar alguém. O que de fato faz você ser alguém de valor. Alguém que está provando que deu certo. Então essa menina, ela nunca fez nada na casa dela, porque ela namora um outro rapaz, e ela chora, ela fala assim, eu nunca vou levar meu namorado lá, por quê? Porque a minha casa é muito pequena. Alguém algum dia, né, no coração dela, falou de que aquilo era muito importante, e que aquilo ali daria valor a ela.
assim como tantas outras coisas. Existe. Aí o que acontece? A gente entra numa disputa muito louca, numa comparação muito louca. Se antes, na minha época, eu só me comparava com um moleque da minha rua que jogava mais bola do que eu, hoje eu entro nas redes sociais e encontro uma pessoa mais nova do que eu, fazendo o que eu faço e ganhando muito dinheiro com isso. Qual o sentimento que eu tenho? Alguém está vivendo a minha vida. E aí eu começo a enxergar a pessoa que está do meu lado como oponente. É a pessoa que pode roubar a tua vaga na faculdade. É a pessoa que pode viver o teu sonho. É a pessoa que é mais bonita que você. E aí o nosso emocional vai virando uma montanha russa. Porque em todo momento que a gente se compara com alguém, a gente perde em algum valor. Porque existe aquela voz na nossa cabeça, você precisa provar para alguém que você é a pessoa que deu certo, que você é alguém que é de valor, mas aí parece que todo momento você está com medo de alguém roubar o teu lugar. Viver o teu sonho, viver a tua vida. Então, na maioria das vezes que eu vejo os meninos entrando em fofoca ali, é porque existe alguém que se destacou. Né? Existe alguém que está vivendo o que ele queria viver e ele precisa de alguma forma rebaixar essa pessoa. Ele precisa de algum jeito, então, hoje os nossos valores estão ligados a isso. A gente ter sucesso nas notas, no material, na profissão, ter sucesso na beleza, na aparência, né? Ter sucesso na popularidade, nas amizades, nos ficantes. Cara, na minha época eu falo na minha época, parece que eu sou muito distante da realidade de vocês. Mas, de certa forma, tem muitas coisas que antes aconteciam lá atrás que não acontecem hoje, que não acontecia lá atrás. Então, para chegar numa menina, cara, era tipo assim, você tinha que conquistar, você tinha que mandar presente, você tinha que conquistar a família e tal. Aí hoje eu fiquei sabendo como é que funciona com os meus amigos. Eu estava conversando com um aluno, né? Eu falei, mano, como é que funciona esse negócio aí de vocês? Porque o Pedro falou de crush, mas crush já está batido, tá? Uma vez eu vou falar crush, a menina falou assim, professor, é muito cringe isso. Hoje não é crush, hoje é date. A gente ali é o meu date, é aquela coisa. Eu falei, caraca, a mulher é muito rápida as paradas. E aí, como é que funciona o negócio? Eu falei, como é que faz ele para chegar numa menina? Ela falou assim, cara, eu chego numa foto dela no Instagram e escrevo bem assim, agita. Eu falei, mentira, pô. Eu falei, ela não te acha retardado por isso? Agita? Eu falei, não, pô. Mano, eu tô espantado também, gente. Esse agora é o jeito de chegar. Agita e manda um foguinho, alguma coisa assim, tá ligado? Um coraçãozinho com fogo, alguma coisa nesse sentido. Mas por que a gente cede essas pressões? Por que o nosso coração vai levado? Porque lá no fundo, a gente quer provar que deu certo. Só que, na maioria das vezes, essas coisas não vão ser supridas e não vão matar a sede do nosso coração. E elas vão levar para o mesmo caminho. Se isolar, se machucar e pensar em desistir da vida. O que acontece quando a gente atrela a nossa identidade a essas coisas? Porque se em algum momento essas coisas entrarem em choque, e vai entrar, essa é a verdade, vai ter alguém mais bonito que você. Alguma coisa, vai ter alguém melhor que você. E aí você vai se questionar. Aí acontece uma crise de identidade. Onde você não sabe responder quem é você, porque você tentou ser muitas outras pessoas. E tem gente que não se suporta, tá? E não é só adolescente não, muito adulto também. Porque no meio desse barulho todo, acostumou a viver no barulho e quando tem algum momento onde a pessoa precisa se encarar, precisa olhar para dentro, precisa se encarar no espelho, a pessoa tem medo, ela foge desse tipo de momento, foge de momentos onde ela está sozinha e precisa pensar nela mesma. Mas deixa eu te falar uma parada, você é a única pessoa que vai conviver com você o resto da vida. Vou repetir, tá?
você é a única pessoa que vai conviver com você o resto da vida. Se você não fizer as pazes com você, seus dias serão insuportáveis. Se você não entender quem você é, seus dias serão insuportáveis. E no final das contas, ninguém está querendo resolver a tua crise de identidade. Por quê? Porque para o mundo isso é muito lucro, cara. A galera ganha muito com isso. Então eles estabelecem um padrão do que você tem que ser. E para você alcançar esse sucesso, para você alcançar a se tornar essa pessoa, você vai se esforçar muito. Você vai gastar muita energia, você vai gastar muito tempo, você vai gastar muito dinheiro. No final, eles vão lucrar muito com o teu esforço. Para você se tornar quem eles queriam que você se tornasse. E quando você não consegue se tornar isso, eles vão gastar muito com a sua depressão e frustração por não ter se tornado quem eles queriam que você se tornasse. Então você vai gastar com muito remédio. Você vai gastar com muitos médicos. Você vai gastar com muitos hospitais. Porque existe algo no seu coração, algum sentimento de que eu não consegui ter sucesso na vida. Eu não consegui provar que eu sou alguém. Olha a minha família. Olha meus estudos, olha minhas notas. Olha a minha aparência. No final, todo mundo vai sair ganhando, menos você. Como que a gente se liberta dessas pressões? Como que a gente se liberta? É uma só voz. É a voz do seu Pai. É a voz do seu Criador. Sabe por quê? Porque você se conhece mais do que qualquer outra pessoa. Apesar de às vezes você estar confuso na sua vida, você se conhece. E você conhece teus erros. Você conhece seus vícios. Tem dia que você vai se odiar mesmo. Faz parte. Tem dia que você vai se odiar mesmo. Mas no dia que você encontrar um amor que te ama, nos dias que você mais se odeia, aí vai fazer sentido de fato aonde que está o seu verdadeiro valor. Então o único que consegue tirar o peso das suas costas, de falar bem assim, ei, você não precisa provar nada. Porque você não tem, a sua identidade ela não é conquistada. Ela é um presente, você já nasceu com ela. Sabe, você não é um empregado à procura de um salário. Você é um filho que tem uma herança. E aquilo que eu tenho para você é único. Ninguém vai conseguir roubar. Gente, não tem ninguém. Eu lembro uma vez que eu tive uma crise, né, teve uma época, mano, que eu queria ser algum herói da fé. Eu estudava Billy Graham, né, o apóstolo Paulo, esses caras assim, dentro da nossa fé cristã, que eu achava assim, velho, eu queria ser esses caras. Só que aí eu me pegava vacilando, me pegava não conseguindo suprir essa expectativa do meu coração. Aí um dia eu fui desabafar com Deus. Eu falei, Deus, eu não consigo ser um Moisés, eu não consigo ser um Billy Graham, eu não consigo ser pastor tal, eu não consigo, não adianta. Sabe qual foi a resposta que Deus deu ao meu coração? Ei, filho, o mundo não precisa de outro apóstolo Paulo. O mundo não precisa de outro Moisés. O mundo não precisa de outro Billy Graham. O mundo precisa de um Alaí. E o mundo não precisa de outro Alaí. O mundo precisa de você. Então a forma de Deus chamar o nosso nome é muito único. Porque Ele nos chama aonde nós fomos gerados em amor na eternidade, e não pela fase ruim que nós estamos vivendo. Deus não nos conhece pela fase ruim. Sabe qual é o nosso problema? É que direto a gente tenta se definir pela fase ruim que a gente está vivendo. A gente define a nossa vida toda pela fase ruim que a gente está vivendo. A gente só vai conseguir viver a fase ruim que a gente está vivendo a partir do momento que a gente se definir pela eternidade que nos chamou. Porque o nosso nome foi gerado em muito amor. E nos torna únicos, cara. Não tem como, você não precisa ter a ansiedade, o sentimento de atraso na sua vida, porque aquilo que Deus tem para você, é para você. Não tem como você ser outro diferente disso. Então, se eu, sei lá, alguém tem uma caneta aí? Fácil. Aqui, acho que aqui na frente alguém conseguiu uma caneta, pronto. Temos uma caneta aqui.
Coisa de professor, tá? Como eu sou professor, então tem muito dessas analogias. Nós temos uma caneta aqui. Essa caneta, para as meninas e até para os meninos que têm cabelo grande, se eu falar para vocês bem assim, gente, vocês conseguem prender o cabelo de vocês com essa caneta? Sim, direto. Estou lá dando aula, daqui a pouco as meninas, blu, 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 puf, caneta, e pronto. Ficou presinho ali. Se eu falar para vocês que essa caneta ela pode prender cabelo, vocês vão acreditar, porque serve também para prender cabelo. Mas não adianta, uma caneta só vai ser caneta se ela escrever. Às vezes, nós estamos nos tornando canetas muito boas em prender cabelo. A gente é muito bom naquilo que a gente não nasceu para ser. A gente é muito bom em viver um personagem. A gente é muito bom, e aí sabe qual é o problema disso tudo? Porque quando vem a tempestade e a máscara cai, aí já era, não tem nada que te sustente no chão da vida, a não ser a sua identidade de filho de Deus. As máscaras que você construiu, né, nas muitas vozes, dinheiro, ficantes, paixões, sei lá, amigos, bens materiais, estilo. No momento que a máscara cai, cara, é terrível você olhar e ver que tudo isso foi para tentar manter uma máscara. Foi para tentar manter um personagem. Foi para tentar viver uma vida que não é sua. Porque algum dia você teve medo de que alguém roubasse o teu estilo, alguém roubasse quem você era, alguém roubasse o seu propósito de vida, por conta das pressões e das vozes que martelam a nossa mente, o nosso coração, tantas vezes. A única voz que consegue calar essa tempestade é a voz de Jesus. E, gente, Jesus é surreal, sabe? Jesus é apaixonante. Quer descobrir? Eu falei isso no workshop hoje à tarde. Quer descobrir quem é você? Descubra quem é Jesus. Foi só quando Pedro disse, tu és Cristo, Filho de Deus vivo, que Jesus falou para ele, tu és Pedro, e sobre essa rocha eu firmarei a minha igreja. Em nenhum momento perguntou, eu sou Pedro? Quem sou eu? Não. Mas foi descobrir quem Jesus era, que ele definiu o seu propósito de vida, que ele entendeu quem era ele. Se apaixonar por Jesus é você entrar numa jornada de autoconhecimento. Porque você foi gerado em amor, de uma forma muito única. E aí eu gosto quando Jesus fala que o pastor ele deixa as 99 ovelhas para ir atrás de uma. Né? A mulher corre atrás de uma dracma que ela perdeu. O pai, ele vai atrás de um filho que ele perdeu. Porque o para Jesus é muito importante. Porque a única coisa que importa para Jesus é é a única coisa que existe. Jesus, Deus não é pai. Jesus não é pastor de 100 ovelhas. Olha só, deixa eu falar uma parada para vocês. Deus não é pai de 100 filhos. Deus é pai de um filho só, 100 vezes. A única coisa que existe para Jesus é um. Por isso que ele deixa tudo para ir atrás do um. Eu, Alaí, eu tenho 2 filhas. Eu não sou pai de 2 filhas. Eu sou pai de uma filha só, 2 vezes. Eu tenho a Manuela e eu tenho a Bárbara. Eu não tenho 2 Manuelas. Não são iguais. Eu não tenho 2 Bárbaras. Eu só tenho uma Manuela. Eu só tenho uma Bárbara. E para elas eu sou um pai único. E elas são únicas para mim. Eu sou pai de uma filha só, da Bárbara. E eu sou pai de uma filha só, da Manuela. Eu sou pai de um filho 2 vezes. Por isso que um é importante para Deus. É a única coisa que existe para Deus. É por isso que Jesus sempre vai atrás do um. Por isso que aquilo que é seu, ninguém vai roubar. E ninguém consegue viver a sua vida. Ninguém consegue ser você. É escutando Jesus te chamar que consegue calar todas as pressões, todas as vozes que tentam te tirar do propósito da tua vida. Jesus cala a voz da morte. Jesus cala a voz da solidão. E Jesus cala a voz
do se auto-machucar. Para encerrar, quando eu entrei no Vitória Regia, colégio onde eu sou capelão e sou professor de ensino religioso, todos os professores falavam assim, cara, a escola aqui é tranquila, é de boa, mas você vai ter dificuldade com uma turma só, por causa de um aluno. Todos os professores falaram isso. É esse aluno, é essa turma. Não vou especificar muito porque eu tenho meus alunos aqui e eu não quero expor ninguém. E aí eu falei bem assim, velho, tá de boa, pô. Eu sou mestre em conquistar aluno bagunceiro. Mestre, conquistar aluno bagunceiro é a minha especialidade. Eu já tinha sido professor de 2 outras escolas, então eu nunca tive dificuldade com aluno bagunceiro. Aí eu fui dar aula para essa turma, né? Eu falei, eu vou tirar de letra. Cara, o menino é cabuloso mesmo. Cara, o moleque era terrorista, viu? Eu não conseguia dar aula, cara. Eu dava aula, ele levantava para dançar funk. Eu dava aula, ele pegava, ele ia fantasiado de algumas coisas e zoava geral. E era irônico com as minhas aulas. Não sei o que, e dava risada, aquela coisa toda. Mano, eu fiz a oração, Deus, coloca a sua mão, se não, coloca a minha. Sabe quando você, tipo assim, doido para dar uma porrada no moleque? Não dá, cara, não dá. E aí eu saí dessa aula com o sentimento de que foi a pior aula da minha vida. Eu não consegui passar nada do que eu queria passar. Eu falei, cara, não aceito isso não. Aí eu estava na minha salinha do capelão, né? Salinha que eu sempre fico ali, troco uma ideia com os alunos. Aí eu chamei ele, fulano, vem cá. Deixa eu conversar com você. E aí eu fui meio que para dar meio que uma bronca, sabe? Tipo assim, velho, baixa tua moral, mano. Baixa tua bola no chão que o jogo é de botão. Só que no meio da conversa, eu acho que o rumo foi outro. E chegou no momento que eu acessei o coração dele. E ele falou bem assim, professor, eu odeio voltar para casa. Odeio voltar para casa. Porque quando eu chego em casa, é sempre a mesma coisa. É meu pai me xingando, falando que eu sou a decepção da família, me comparando com meu irmão, porque meu irmão já passou na faculdade, e eu tô com essas notas aí, e tal, e eu começo a chorar, e ele gritando, homem não chora e tal, e a minha mãe entra na briga, e aí eles começam a brigar, aquela coisa toda, é sempre a mesma coisa, é sempre isso. Então o máximo de tempo que eu conseguir ficar na escola, eu vou ficar. O máximo de tempo que eu conseguir ficar aqui, porque quando eu volto para casa é uma tristeza, é horrível. E eu sei, aí ele falou bem assim, eu sei que tem alunos também da minha sala que passam pela mesma coisa que eu passo. Não é justo, professor, a gente ser triste em casa e triste na escola. Eu falei, que massa essa lógica, né? Então, quando eu estou aqui na escola, o máximo que eu puder fazer para alegrar os meus amigos, né, para falar, para fazer uma gracinha, tirar uma risada, eu estou bem, eu volto feliz, sabe? Então se eu conseguir fazer uma gracinha e fazer o meu amigo rir, fazer a sala rir, eu estou feliz. Eu falei, mano, que lindo o teu coração, mas até quando você vai viver essa mentira? Até quando você vai tentar passar uma felicidade que você não tem, cara? Aí o olho dele começou a encher de lágrimas, aí nessa hora eu falei, cara, vou parar de falar. Aí eu levantei e falei, vem cá, me dá um abraço aqui. Aí eu abracei ele. Aí no que eu abracei ele, eu falei bem assim, olha, eu quero que você imagina que é o seu pai que está falando aqui com você. Tá bom? Ele, tá bom. Aí eu falei bem assim, olha, eu te amo. E você não precisa provar nada para ninguém. Você não precisa me provar mais nada. Eu te amo do jeito que você é. Do seu jeito. Com a sua forma de lidar com as coisas. Com seus talentos, com seus defeitos, com as suas qualidades. Eu te amo. Aí ele começou a chorar. E eu comecei a falar de um jeito que ele entendesse que quem estava falando ali com ele mesmo era o pai. Era o pai dele. Mas não é o pai da terra, mas o pai do céu. Jesus estava ali falando ao coração dele. Aí no final a gente terminou, velho, orando. Ele estava de joelho já, e tal, não sei o que. A gente terminou e ele chorando e tal, e eu também chorando. Então, aí terminando a oração, aí ele enxugou as lágrimas e falou assim, tu mudou a minha vida, cara. Tu mudou. Eu falei, volta pra sala, mano, volta pra sala. Aí o bicho voltou pra sala. No que ele voltou pra sala, na semana seguinte rolou um interclasse.
Chegou lá no interclasse, né? O time dele começou perdendo, tava perdendo lá, aquela coisa toda, e a galera gritando e tal, e deu um intervalo e já tava chorando. Ah, vou perder. Eu falei, vem cá, mano, vem cá. Deixa eu falar uma parada aqui, ó. Plim, 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 você tá iluminado, volta lá e faz teu gol, pô. Aí ele chegou lá e tá não sei o que, ele meteu um gol. A galera gritando o nome dele, tá gritando, toda vez que ele fazia gol, eu falo, plim, 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 tu tá iluminado e tal, aquela coisa toda, e pum. Viraram, venceram esse jogo. Depois foi pro segundo jogo. No que foi no segundo jogo, tá, não sei o que, ganharam, aí foram pra final. No que foram pra final, empataram, foram pros pênaltis. Chegou nos pênaltis, perderam. Aí ele chegou pra mim, eu te decepcionei. Eu falei, mano, eu amei que tu perdeu, pô. Ele, como assim? Porque eu quero que você saiba que você não precisa provar nada. Você perdendo ou ganhando, tô aqui, velho, te amo. Ele, me abraçou. Sabe o que aconteceu com esse moleque? Passou de ano direto, não ficou de recuperação, sabe? Todos os professores chegaram e falaram assim, olha lá aí, tal fulano tá diferente, cara. Tá diferente. Ele chegou no final do ano e falou assim, cara, você não sabe o que aconteceu. Eu falei, o quê? Meu pai chegou e disse que me amava, mano. Eu falei, sério, velho? Sério? O que mudou na vida desse moleque? O que mudou na vida dessa pessoa? A voz de um pai falando, filho, você não precisa provar nada. Eu te amo. E o amor transforma todo o resto. As pessoas ficaram chocadas em olhar para aquele cara endemoniado. E ele estava sentado aos pés de Jesus em perfeito juízo. Porque era tudo que ele queria na vida. Escutar a voz do amor que gerou ele. Você tem essa voz essa noite, sabe? Eu falei muito desse cara, eu falei muito de Deus, de Jesus. Mas Ele está aqui para falar ao seu coração. Para dizer, ei, filho, filha, eu te amo. Eu te amo. Quem é você? Aí você vai poder escutar isso de um jeito tão único. Porque a voz de Jesus é tão única. Assim, eu sou filho. Eu sou teu filho. É como Jesus chega para Pedro, né? Pedro, você me ama? E Pedro fala bem assim, te amo, Jesus. Ele, você me ama mesmo? Te amo, Jesus. Você me ama de verdade? Aí Pedro fala, o Senhor sabe de todas as coisas. E sabe que eu te amo. No fundo, nosso coração sabe disso. Que tudo que a gente quer é ser amado por Jesus. E amar Ele de um jeito tão livre, que nos torna tão responsável. Uma vez eu me perdi, para acabar aqui, tá? Uma vez eu me perdi na praia. Eu tinha, 6 anos de idade, 5, 6 anos. Eu estava andando com meus pais. Passou o cara do picolé vestido de Homem-Aranha. Aí eu fui atrás do cara do picolé. E daqui a pouco quando eu olho para trás, cadê meus pais? Eu fiquei desesperado. Aquela praia, eu acredito que do outro lado meu pai também estava desesperado, porque ele já deve ter olhado para o mar e falou assim, meu Deus, o meu filho já morreu ali na água e tal. E no meio daquela multidão eu só escutava assim, filho, filho. Aí eu escutei, eu falei, caraca, é a voz do meu pai. Eu falei, pai. Apesar de ter 30 mil pais ali, pessoas que eu sabia qual era a voz do meu pai. Na hora que eu vi o meu pai, filho, e eu corri para ele, eu vou te matar, e me abraçou, e que forte. E ele chorava, ele não faz mais isso comigo e tal. Eu falei, pai, desculpa, eu estava atrás do Homem-Aranha e tal, aquela coisa toda. No meio de uma multidão, de muitas vozes, eu sabia qual era a voz do meu pai, sabe? E no meio desse barulho que está o seu coração, a única coisa que pode silenciar tudo isso é a voz de Jesus.